Olá, meus queridos, muito prazer falar com você neste domingo. Chegou o domingo, chegou o último domingo do mês, né? Mês corrido, com muitos estudos, nós vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho. E estamos juntos, estamos aí lutando pela fé cristã. Obrigado por você acompanhar as mensagens, obrigado porque você tem se interessado em estudar a palavra de Deus. Toda quarta-feira nós estamos no livro de Apocalipse, está sendo ótimo, tá bom? E aos domingos nós estamos seguindo algumas jornadas, nunca esqueça disso. Cada mês temos uma jornada diferente. O nosso tema do ano é Deus em primeiro lugar, tá? Eu acho que com o passar dos anos, os homens têm tirado Deus de prioridade. E nós queremos estimular nossa igreja, queremos estimular as pessoas que nos seguem, e mesmo sendo um grupo pequeno, aparentemente insignificante, tá? Isso não nos atormenta, isso não nos intimida, pelo contrário, nós estamos edificando a igreja de Deus. É isso o que importa para nós, tá bom? Mas é óbvio que nós queremos repartir com as pessoas aquilo que nós cremos. Então, por isso que nós temos o vídeo, temos os nossos cultos, claro, a nossa prioridade continua sempre sendo a nossa adoração a Deus, mas também a divulgação da palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma mensagem muito profunda falando sobre a salvação do homem. E, gente, do jeito que o mundo está indo de mal a pior. Então, está na hora aí de você parar para pensar um pouquinho sobre sua vida e colocar Deus em primeiro lugar, tá bom? Então, a nossa jornada é Deus em primeiro lugar. Porém, cada mês nós tratamos de um assunto ligado com Deus em primeiro lugar. Por exemplo, esse mês de março, tá ok? Nós tratamos sobre Deus no centro do coração do homem. Então, vou repetir aqui as mensagens anteriores, só para você acompanhar. Você pode até olhar no canal, tá bom? Tá tudo gravado lá. No primeiro domingo de março, nós falamos sobre o coração como trono. Aí o segundo domingo, ídolos invisíveis do coração. O terceiro, que foi o aniversário da nossa igreja, falamos sobre a batalha interior. Semana passada, o pastor Alvino falou para nós sobre um coração alinhado com Deus. E hoje nós vamos encerrar esta jornada do mês, tá bom? E nós vamos falar sobre um coração entregue. Para você ter uma ideia, deixa eu pegar aqui o nosso programa, né? Agora, para o mês de abril, nós vamos ter outra jornada. E sabe qual vai ser a outra jornada? É Deus no centro das decisões. Tá bom? Vamos falar muito sobre isso. Deus no centro das decisões. Então aguarde, eu vou colocar todos os temas, tá ok? Nos avisos da igreja, e todo domingo então a gente vai estar trabalhando um assunto falando sobre Deus no centro das decisões, tá bom? Então hoje nós vamos encerrar sobre um coração totalmente entregue, tá ok? Vamos ter uma oração e aí então vamos seguir em frente na nossa última jornada do mês de março. Essa palavra jornada, por curiosidade, né? A palavra jornada, eu fico lembrando que o povo de Israel fazia jornadas, né? Principalmente jornadas pelo deserto. É a mesma ideia. Nós também fazemos uma jornada pelo deserto. Este mundo é um deserto, onde não tem água espiritual, não tem alimento espiritual. Então nós também estamos caminhando, tá bom, por um deserto muito grande. Por isso que nós fazemos jornadas. E essas jornadas nós aproveitamos para aprender um pouco mais sobre o Senhor. Vamos orar e aí então vamos falar sobre um coração totalmente entregue. Obrigado, Senhor, por esta última jornada do mês. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo que tem guiado as nossas vidas, tem iluminado as nossas mentes.
Por isso eu rogo a Deus que o Senhor, neste momento, fale conosco através desta mensagem que iremos ouvir agora. Abençoa cada um que está vendo, ouvindo a mensagem, ó Deus, que cada um seja edificado para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, coração totalmente entregue. Eu quero usar um texto de Marcos capítulo 12, verso 30, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o trecho que nós vamos utilizar para falar sobre um coração totalmente entregue. Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei. Isso nesse contexto, né, desse texto de Marcos. Então Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei. E ele não respondeu com rituais, com regras ou práticas externas. Ele apontou para o centro de tudo. Ele colocou o coração entregue a Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Então, ele coloca o coração entregue a Deus como meta, tá bom? Para os seus seguidores. Por isso que não basta conhecer a Deus, não basta frequentar a igreja, não basta servir em ministérios, não basta ter experiências espirituais. Deus quer o nosso coração. Entregar o coração é compreender que não conseguimos viver sem Deus neste mundo. A entrega é um gesto de coragem e fé. Entregar o coração é entregar aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa vida. Então, resumindo esta introdução, um coração totalmente entregue é aquele em que Deus governa todas as áreas da vida. Ou seja, não há compartimentos reservados. Tudo é de Deus. Quando eu falo sobre comportamentos reservados, é como se nós fôssemos: Deus, é o seguinte, o senhor pode entrar na minha vida, tá bom? Somente nestes compartimentos ou nestes quartos. Nestes outros aqui, senhor, não entra não, tá? Deixa do jeito que tá, não mexe. Não funciona assim. Tudo precisa ser compartilhado com Deus, tá ok? Muito bem, este trecho, este único versículo de Marcos nos ensina a maneira como entregamos nosso coração a Deus. Muito simples, tá bom? Então, eu quero discorrer com vocês este versículo, destacando, então, sobre a maneira como entregamos nosso coração a Deus, tá bom? Em primeiro lugar, entregue seu coração, né? O texto diz: entregue de todo o coração. O comecinho do verso diz: de todo o teu coração. Na Bíblia, gente, o coração é o centro dos afetos, das decisões, dos desejos e das intenções. Por isso que amar a Deus de todo o coração significa Deus é o maior amor da vida. Não se pode viver dividido entre Deus e o ego. Não se pode viver dividido entre Deus e o pecado. Não se pode viver dividido entre Deus e o mundo. Não se pode viver dividido entre Deus e as coisas. Não dá. Por isso que o verso diz: de todo o teu coração. Muitos têm Deus presente, mas não central. Deus não quer visitas esporádicas, ele quer moradia permanente. Deus não quer consulta semanal, mas presença diária. Deus não quer um espaço no coração, ele quer todo o coração, tá bom? Então a primeira maneira é entregue de todo o coração. Segundo lugar, entregue de toda a alma. O texto diz: amarás o Senhor teu Deus, e ele diz: de toda a tua alma.
A alma envolve intelecto, emoções, vontade, identidade. A alma é o centro. É com a alma que decidimos e nos emocionamos. Deus habita em nosso espírito. Nossa alma, ela é livre para fazer escolhas. E são as escolhas que contam. Ninguém é coagido a seguir a Deus. Ninguém é pressionado a seguir a Deus. A alma precisa ser direcionada a Deus por vontade própria. E é na alma que expressamos a nossa vontade. Por isso que amar a Deus com toda a alma significa viver para Ele e não apenas crer nele. É entrega da própria existência. Gente, tudo precisa ser colocado nas mãos de Deus. Coloque seus planos, coloque seus sonhos, coloque seus medos, coloque suas dores, coloque sua história pessoal, coloque para Deus suas queixas, coloque para Deus suas necessidades, coloque para Deus suas decisões. Gente, nós vivemos por meio de Deus. Grave isso no seu coração. Por isso que um coração entregue não negocia sua vida com Deus. Ele consagra sua vida com Deus. Quando nós negociamos, nós entramos exatamente naquela parte que eu falei, que nós permitimos que Deus só entre numa parte da nossa vida. A outra parte a gente diz, não, Senhor, aqui a porta está fechada, está trancada, eu não quero que mexa aí. Está errado isso. Ninguém pode negociar sua vida com Deus. Nós temos que consagrar toda a nossa vida para Deus. Tá bom? Terceiro lugar, entregue de todo o entendimento. Tá bom? O texto diz que temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento. Deus não quer apenas emoção. Ele quer a mente também. E é uma entrega consciente, inteligente, com senso. Muitos se entregam às emoções e sentimentos e só se aproximam de Deus quando estão, deprimidos, quando estão tristes. Então tente pensar, se nós só nos aproximamos de Deus quando as nossas emoções estão para baixo, nós estamos nos aproximando por motivos errados. Nós precisamos, meus queridos, ser movidos não pela nossa emoção, mas muito mais pela nossa razão. Por isso que o texto fala sobre entendimento. O chamado culto racional, lembra disso? É cultuar a Deus de que forma? Como entendimento. Deus não quer uma aproximação cega. Nossos olhos precisam estar abertos. Por isso que a fé, ela não é irracional. Eu diria que a fé é racional. Toda entrega com entendimento envolve os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa própria visão do mundo. Amar a Deus com o entendimento significa pensar conforme a verdade de Deus. Não precisamos sentir para crer, basta somente crer. Por isso que eu apelo para você, abandone as mentiras que te prendem. Renove o seu coração. Submeta-se à palavra de Deus. Um coração entregue não apenas sente, ele crê e obedece ao Senhor. Tá bom? Em quarto lugar, diz que temos que nos entregar de toda a nossa força.
Tá bom? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Força aqui envolve energia, recursos, capacidades e ações concretas. Amar a Deus com toda a força significa viver ativamente para Ele. E não apenas sentimento interno, mas vida prática, serviço. Muitos têm medo de aplicar força para Deus. Vivemos, inclusive, gente, um momento de muita preguiça espiritual. Parece que a gente não quer ter esforço nenhum. Há uma sonolência espiritual. As pessoas querem o banquete, mas as pessoas não querem mais cultivar. Eu acho que a vida missionária sempre para mim foi um exemplo de dedicação no serviço. E muitas pessoas até pensam, eu não sou missionário, por que eu tenho que me entregar tanto? Isso é um erro. É um erro que nós cometemos. Nós temos que nos entregar a Deus com toda a nossa força. Um coração entregue se manifesta no seu estilo de vida. E esse estilo de vida envolve o tempo, envolve os nossos talentos, as nossas finanças, o nosso serviço, nossas prioridades. É o estilo de vida. Jesus não está pedindo apenas mais amor. Ele está pedindo totalidade de amor. Não um pouco mais de Deus, mas tudo para Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O que te impede desta entrega total? O que te impede? Medo de perder a sua autonomia? Ou seja, eu não me entrego totalmente para Deus porque não vai sobrar tempo para mim? Será que é isso? Será que eu não me entrego porque eu tenho feridas não curadas? E aqui eu quero fazer uma pausa. Eu encontro tantas pessoas feridas dentro da igreja. É impressionante. Ou será que eu não me entrego totalmente porque eu não quero abandonar os meus pecados? Gente, a vida de pecado às vezes é muito mais atraente, mas a vida de pecado, ela não te conduz a um fim. Muitos não se entregam totalmente porque ainda estão muito apegados à segurança deste mundo, apegado à segurança material, apegado à segurança física. Muitos não se entregam porque falta confiança no caráter de Deus. Duvidam de Deus, são incrédulos. São crentes que estão na igreja, frequentam, fazem tudo, mas duvidam de Deus. Talvez isso é o que esteja faltando também no seu coração. E a outra pergunta é: como se manifesta um coração totalmente entregue? Como é que se manifesta? Se manifesta na obediência, mesmo quando é difícil. Se manifesta na confiança, mesmo quando não se entende. Se manifesta na adoração, mesmo sem sentimentos. Se manifesta na prioridade, mesmo sem a visão clara. Eu quero concluir, gente, esta última jornada deste mês, dizendo o seguinte: Deus está no centro do seu coração ou apenas presente nele? O que é que tem sido empecilho? O que é que te afasta de Deus? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Se Deus não estiver no centro do nosso coração, nós teremos uma vida dividida. E a nossa vida espiritual, ela não vai para frente. Está na hora de quebrar um pouco nossa vida, nosso coração. E está na hora, gente, de se entregar totalmente para Deus.
Forte abraço. Um beijo no coração de vocês. Tá bom? Até quarta-feira. Deus abençoe. Tchau.